Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao podcast da Área 17. Hoje, pela graça de Deus e permissão também do nosso pastor, representado aqui na Área 17 pelo nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles, estamos iniciando uma série de estudos, comentários bíblicos acerca do Simpósio de Doutrinas do ano 2025. Nós estamos com um tema, meus irmãos, muito bom, que é os discípulos de Jesus. E hoje, para começarmos esse comentário acerca do que nós aprendemos nesse primeiro dia, nós estamos com um convidado muito especial. E esse convidado também é o nosso coordenador, que é o evangelista Marcelo Teles. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, auxiliar nosso irmão Lucas e a todos os nossos irmãos que estão acompanhando aí esse podcast, o primeiro, né? Isso, pastor. De muitos que estaremos gravando, aproveitando esse clima efervescente aí do Simpósio de Doutrinas. Muito bom estar aqui. Amém, pastor. E está conosco também, eu não vou citar o nome dele, vou deixar que ele se apresente. Se apresente aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor pastor, paz do Senhor irmão Lucas. Amém. Estamos aqui hoje, para falarmos de dois discípulos em específico, corroborando com o que o nosso auxiliar irmão Lucas falou, e discutir aqui, aproveitar bastante o nosso coordenador, Sim. Aprender bastante, corroborando com o que foi ensinado nesse primeiro dia. Eu tenho certeza que será de bênçãos para a glória de Deus. Amém. Como o nosso irmão Kelvin disse, hoje nós aprendemos acerca de dois discípulos, André e Tiago. Pastor, o que o senhor poderia trazer para a gente acerca de André? O que é que a gente poderia trazer aqui de comentário? Quem sabe até um comentário extra do que a gente aprendeu na lição de hoje acerca de André. Pois bem, meus irmãos, estamos tendo o prazer de, nesse podcast, estar comentando este assunto que está sendo trabalhado num dos grandes eventos da nossa igreja, que é o Simpósio de Doutrinas, Todo ano a igreja fica na expectativa da chegada desse evento, porque é um evento que ele parece muito com um congresso, são vários dias, Isso. E também outra coisa que leva à expectativa é o tema. E esse ano Deus orientou o nosso pastor de estarmos estudando sobre os discípulos de Jesus, que na verdade isso aqui é uma referência ao colégio apostólico, De forma muito curiosa, em Israel há 12 tribos. E Jesus escolhe justamente 12 apóstolos, Discípulos, ele tinha muitos. Agora, apóstolos foi escolhido dentre os discípulos. Sim, pastor. Marcos 3:13 está escrito que depois que ele subiu ao monte para orar, ele escolheu para si os que ele quis e chamou pelo nome, E contando ali nós temos 12 nomes. A palavra discípulo é a palavra-chave de toda esta revista, Isso, de todos esses estudos. Isso mesmo. Que o comentarista da lição trabalha muito bem. Trabalha no latim a palavra discípulos, trabalha a palavra no hebraico que é talmide, e também a palavra grega matetes, que todas elas querem dizer a mesma coisa. O discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno. E a tarefa do discípulo era aprender com a vida do seu mestre e com os ensinos do seu mestre. Sim. Porque todo mestre que se preza, ele ensina com a vida e com as palavras. Em se tratando de Jesus, muito mais. Sim. Porque ele disse assim: eu vos dei exemplo para que façais da mesma forma. Sim, quando pastor. lavou os pés dos discípulos, eu vos dei exemplo para que façais o mesmo. Aprendei de mim. Mateus 11, 28 ao 30. Então, Jesus é o nosso modelo, nosso mestre, nosso rabi, e nós somos seus discípulos, que somos seus alunos. Agora, partindo para especificamente a sua pergunta, nessa lição, nestas lições, nós vamos aprender de forma separada sobre cada apóstolo. Sim, pastor. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. E um destes menos conhecidos, que era o discípulo que fugia dos holofotes, vamos assim dizer, era André, o irmão de Simão Pedro, Sim. que inclusive conheceu primeiro Jesus do que Pedro. E levou Pedro a conhecer Jesus. Na verdade, a história fala de André
como sendo, a princípio, um discípulo de João Batista. Glória a Deus. Ô pastor, falando ainda sobre discípulos e discípulo, né? Que privilégio, hein? Esses homens tiveram de ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus, você está aprendendo com o Criador, né? Você está aprendendo ali com o Deus do Gênesis 1 em 1. Isso. Eu acredito que no termo aí original, o senhor que vai falar melhor do que eu, né? É Bereshit bara Elohim, né? É isso mesmo. Então, os discípulos estavam aprendendo com o Deus de Gênesis 1 em 1. Que privilégio, hein, pastor? Não, sem sombra de dúvida, né? É tanto que a vida de Jesus e os ensinos de Jesus causaram um impacto nesses homens que eles nunca mais foram os mesmos, né? Jesus trabalhou eles como o oleiro trabalha na argila, no barro, fazendo deles vasos, instrumentos de Deus, né? E eu concordo com o autor que disse que eles eram extraordinariamente comuns, mas se tornaram célebres, notórios homens de Deus que cumpriram a grande tarefa, né? Tem até um autor que disse assim: 12 homens e uma missão. Isso. Não é? Apesar de 12 homens, mas a missão era única, que era propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Amém, Sim, pastor. Muito bem. E o senhor ainda frisando aqui sobre esse ponto, né, do ser discípulo, o senhor falou muito bem essa situação aí de que Jesus, ele ensinava não apenas por suas palavras, mas principalmente, por exemplo, na sua prática, né? Isso. E tem até um dito popular muito conhecido que diz, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então Jesus, na prática, ele mostrava realmente aos seus discípulos a forma de que eles deveriam se proceder. Não apenas aprendendo como aluno, mas também é um comprometimento para pôr em prática os ensinamentos que eles aprendiam. Não é isso, pastor? Isso, e a gente vai ver isso presente em todo o Novo Testamento, né? Isso. André, ele teve o contato primeiro com Jesus, antes de Pedro, porque ele acreditou no testemunho de João Batista. E João Batista, ele vivia uma vida correta. Ele era um homem que vivia nos desertos, tinha a sua vida abstêmia de muitas práticas que eram até comuns à vida dos seres humanos, mas ele se resguardou, Sim. né, isso, e viveu uma vida muito correta diante de Deus. Então aquilo chamou a atenção de André. Esse homem é um homem santo, é um homem de uma palavra que as pessoas vinham para o deserto para ouvi-lo, né? E olha que a mensagem não era uma mensagem assim tão acalentadora, não é? Verdade. Era confrontadora. Isso. 400 anos do silêncio profético, e quando Deus usa João Batista, usa ele com uma marreta mesmo, né? Chamando Verdade. as pessoas para o arrependimento, porque era chegado o reino de Deus, e que ele era o mensageiro que veio preparar o caminho do Senhor. Sim. E aí quando Jesus aparece, João disse: esse aí é o Cordeiro de Deus. André de imediato soltou João e colou Seguiu em Jesus, Jesus. né? Passou a seguir. Isso. Por que me procuras? Jesus disse: a quem procuras? Ele disse: tu és o Cristo e eu quero estar perto de ti, né? Onde Verdade. moras? Então aquilo atraiu. André se convenceu de que João estava dando o testemunho da pessoa verdadeira e um testemunho verdadeiro. Então a vida de Jesus passou a ser naquele momento o protótipo, o paradigma para André e para todos os demais seguidores, ao ponto de Paulo dizer assim: sede meus imitadores como também eu de Cristo. De João dizer: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. De Pedro dizer assim que Jesus deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então a vida de Jesus exerceu um impacto muito grande sobre André, ao ponto de, após João declarar, ele já de imediato seguiu Jesus. Sim. O pastor, sobre isso, eu acho interessante a gente comentar também que João Batista ali, ele ensinava André, né? Não era isso? Isso. André estava ali como um aprendiz de João Batista, mas a partir do momento que ele encontra ali o Cristo, conhece a Jesus, João Batista não reteve aquela pessoa, né? Pelo contrário, Isso. ele não tomou o discípulo para si, né? Isso. Realmente ele assim, não, ele é o Cristo. Pois Interessante isso, né? É o papel de todo crente salvo. Esse é o papel de todo crente salvo, não é?
é apontar ou dirigir as pessoas para Cristo e nunca para si mesmos, né? Você veja, por exemplo, Moisés. Moisés, o rosto dele brilhava, mas ele não sabia. O texto diz que ele não sabia. No dia que ele foi informado que o rosto dele estava brilhando, ele mandou colocar um véu, Sim, porque ele não queria ser estrela. Não é verdade? Então João Batista, ele disse: eu não sou a verdade, mas eu vim para dar testemunho da verdade. Glória a Deus. E quando ele anunciou Jesus, aí ele estava dizendo: olha, o meu objetivo era preparar esse caminho, o caminho do Senhor. Agora que ele entrou em cena, eu saio de cena, não é? E foi isso que aconteceu. Sim, o autêntico servo de Deus, ele projeta Cristo, ele não se autoprojeta. Interessante isso, pastor. Só mais um ponto para que a gente possa ir para o próximo personagem, é que em um certo momento o senhor citou que André, ele tinha um irmão, né? E esse irmão a gente conhece muito bem, que é Pedro. E Pedro é aquele homem que a gente conhece como o homem da personalidade forte, do temperamento, né? Isso, explosivo, né? É verdade. Eu acho que se Pedro fosse dos nossos dias, era aquele irmão que não leva desaforo nenhum para casa. Pois é. Que É verdade. pisou no seu pé, ele vai tentar resolver a situação ali na hora, como ele fez uma certa vez, né? Vieram buscar Jesus, ele disse: não, aqui não. Puxou a espada. Isso. E há quem diga que ele errou, né? Mas eu acho que se o camarada ali não puxa um pouco a cabeça pro lado, Isso. eu acho que ele fica sem cabeça. Pois é, a intenção era dar para matar, é o que dá a entender. Aí o que Isso. chama a minha atenção, pastor, é que este homem, com esse temperamento, tinha um irmão chamado André, que o temperamento dele era totalmente diferente. Pois é. Porém, aí a gente encontra a multiforme graça de Deus, né? Que o Deus que se utilizou deste Pedro foi o Deus que se utilizou também deste André. E a gente não conhece um Pedro sem a gente não ter conhecido um André, né? Isso. Sem sombra de dúvida. Ou seja, o senhor está dizendo que André foi a ponte que Isso, levou pastor. Pedro a conhecer Jesus. Exato. Isso. E a gente aprende isso com ele, né? André aparece nas Escrituras, nas páginas do Novo Testamento, como um homem simples, de Betsaida, não é isso? Isso. Um homem que não quer holofotes, no entanto, um homem que entende a sua missão. Ele buscava saber quem era o Messias em João Batista. João Batista apontou Jesus, e quando ele disse: achamos o Messias, ele não ficou com a mensagem só para ele. Verdade. Ele Isso. pensou logo na família, né? Isso. Porque como Pedro era seu irmão, ele disse: então eu vou levar essa mesma mensagem, esse conhecimento que eu obtive ao meu irmão. E o nosso desejo é que, após sermos alcançados pela graça de Cristo, a gente possa conduzir a nossa família também. Família, amigos, Verdade. vizinhos, colegas de trabalho, alunos como nós de faculdade, não é isso? Que a gente possa ser essa ponte que conduz as pessoas. Inclusive a lição trabalha que ele não somente levou Pedro, mas na ocasião da multiplicação de pães e peixes, né, quando ele se viu diante daquele dilema, daquela quantidade de pessoas, que a Bíblia dá só o número de homens, sem contar mulheres e Isso. crianças, foi aquele desespero. Filipe era mais calculista. 200 dinheiro não dá para comprar de pão. Aí André disse: espera aí, eu vou fazer uma coleta aqui, uma pesquisa. E achou um rapazinho com uma lancheirinha, né? Isso. 5 pães e 2 Peixinhos. peixes, né? Isso. Que ainda tem versões que diz peixinho, Peixinhos. para mostrar que era no diminutivo. E ele levou esse menino a Jesus. Então, veja como André é, né? Ele não é de calcular, ele é de resolver. Ele pensa: eu tenho que ir atrás de alguém que deve ter alguma coisa. Isso. Em outra ocasião, os gregos desejaram ouvir Jesus, porque a fama de Jesus chegou em locais que ele não chegou fisicamente. E vindo a Jesus, os gregos não foram direto, foram aos discípulos. E na ocasião, Filipe foi a André, dizendo: olha, alguns gregos querem ver Jesus, e André levou os gregos a Sim. Jesus. Então a gente percebe que isso aí não era algo inusitado, fazia parte da prática de André conduzir as pessoas para Cristo. O pastor, só para a gente finalizar acerca de André, a gente queria conversar mais, mas o tempo não nos permite, né? Isso é. Eu queria lhe fazer uma pergunta e depois eu passo para Kel já entrar acerca de Tiago, mas
a gente começa a entender que Pedro, aquele pregador, existiu um André que levou Cristo para ele, né? Isso. Hoje a gente conhece, me permita citar o seu nome, nós conhecemos o evangelista Marcelo Teles, pregador, coordenador de área, escritor, mas existiu algum André na sua vida? Alguém que apontou Cristo para o Senhor? Você poderia citar para a gente algum algo desse tipo, alguma experiência desse caráter? Sem sombra de dúvida. Meu primeiro contato com o Evangelho, na verdade eu estava na casa de um colega que era vizinho, e a mãe e a tia dele estavam falando sobre a volta de Jesus. A tia dele era costureira, ela estava numa máquina de costura e a irmã dela ao lado, ajudando a fazer casa de botão. E as duas falando, olha, Jesus vai voltar, vai vir o fim do mundo. E eu ali brincando, mas eu estava com os ouvidos atentos, né? E eu ouvi ela dizer que só ia subir para o céu quem aceitasse Jesus. Então eu parei a brincadeira, apontei para aquela senhora e disse, é verdade que só vai para o céu quem aceitar Jesus? E ela disse, é. Eu disse, então eu quero ir para o céu. Eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Então assim, embora eu vi me converter, desculpa, quando eu já tinha lá meus 20 anos, Sim. mas ali foi uma semente de senhoras que não tinham expressividade na igreja, não eram obreiros, não eram dirigentes de campanha. São os anônimos, né, pastor? Anônimos. Aliás, a Bíblia é cheia de anônimos, né? Então, eu Verdade. tenho um livro que é o Testemunho das Testemunhas Oculares, de um autor chamado Richard Bauckham. E ele fala disso. Ele diz, uma característica dos evangelhos é que boa parte das pessoas que experimentaram milagres e encontros com Cristo, nem os nomes são citados. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ninguém sabe o Verdade. nome. A mulher pecadora de João 8. Ciro Fenícia, ninguém A sabe mulher o nome. Ciro Fenícia, né? Isso. O Então, Gadareno. mas elas têm um testemunho para Sim. contar. Verdade. Então, por trás, o senhor tem razão, sempre por trás de alguém que às vezes exerce uma tarefa expressiva na igreja, tem um André que ganhou ele para Cristo e talvez não seja uma pessoa de nenhuma função, Verdade. mas verdade. era um discípulo fiel que pregava a mensagem cristã. Amém, pastor. Glória a Deus. Muito bem, pastor. Kelvin, Tiago. Vamos pular agora para Tiago, né? Se a gente fosse falar aqui de André, até na lição aborda muito mais Isso. de André do que do próprio Tiago, né? Isso. Mas o que é que o senhor pode falar para a gente, pastor, acerca de Tiago? A lição, né, o estudo de forma bíblica, apontando até algumas referências bíblicas aqui, traz algumas informações a despeito dele. Mas qual a lição assim da vida dele, né, do ministério dele também? O que é que o senhor poderia trazer para a gente aqui nesta Pois oportunidade? bem, esse André, irmão Kelvin, irmão Lucas, ele é o irmão de Pedro. Já esse Tiago aqui, ele é o irmão de João, filho Sim, de Zebedeu, Zebedeu. Sim, pastor. pescador também, Isso. não é? Então aí a gente precisa fazer uma distinção, porque Tiago é um nome recorrente nas páginas dos evangelhos. E nós temos aí pelo menos 3 Tiagos. Temos o Tiago maior, Sim. que é esse daqui da lição, maior porque ele era mais velho. Sim. É bom explicar isso. Tem o Tiago menor, o filho de Alfeu, Sim. não é? E tem o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, que foi pastor presidente da igreja de Jerusalém, esse Tiago, irmão do Senhor, Sim. e que até Joséfo faz referência a ele, não é? Porque faz referência de que ele faleceu e ele era irmão do Senhor, não é? Uhum. No entanto, esse aqui é o Tiago maior, como disse, que é o filho de Zebedeu e irmão de João. Sobre esse Tiago, sabendo que ele era um pescador, que ele recebeu essa profissão do seu pai, porque era cultural na época no Oriente Médio, os pais passarem a própria profissão e ensinarem aos filhos. Por exemplo, José era carpinteiro, aí as pessoas dizem que Jesus é Jesus, carpinteiro, sim. porque culturalmente se ensinava a mesma profissão. Uhum. Então ele era um empresário, dono de uma peixaria, Sim. não é verdade? Se tirava o peixe para a sobrevivência, mas também para a venda. Sim. E até interessante que a arqueologia descobriu que essa região onde ele residia
Betsaida era uma região que ficava próxima ao Mar da Galileia, entendeu? Então a arqueologia prova de que essa região de Betsaida era uma região onde os habitantes viviam da pescaria. Sim. Então é bom pregar a Bíblia, Sim. é bom ler a Bíblia, porque a Bíblia ela está mergulhada na história. Isso. Eu costumo dizer que história e teologia cristã, elas se Caminham entrelaçam, não é? Lucas até disse, aproveitando que Lucas é o seu nome, né? Lucas disse assim, fatos que entre nós Isso. se cumpriram. Então ele não está baseando a fé cristã em ilusão, mas em fatos que se cumpriram, não é? E ele disse que esteve com as testemunhas oculares, né? Que narraram para ele, Isso. presenciaram aquilo ali. Então foi um fato, não foi um fake, né, pastor? Não foi fake, né? Foi um fato. Isso. E Tiago, ele aparece como esse empresário, junto do seu irmão João, filho de Zebedeu. E mais tarde, como temos poucas informações, ele aparece sendo morto pela fé que ele abraçou. Foi morto à espada por Herodes, que queria ganhar a graça dos judeus. Isso. Aí disse, vou matar os apóstolos, porque os judeus tinham raiva de que a mensagem cristã anunciava que eles haviam assassinado o Messias e que esse Messias estava ressurreto. Então Tiago foi morto à espada, mas morreu como um mártir, né? Inclusive o primeiro apóstolo mártir foi o apóstolo Tiago. Não é? Primeiro apóstolo. Isso. Estevão foi o primeiro mártir, mas não era apóstolo. O primeiro apóstolo mártir foi Tiago, o maior. Então a gente tem aqui, pastor, o primeiro a se tornar discípulo e temos o primeiro a morrer por Cristo, então, Isso. Que história linda. Interessante, né? né? Eu acho muito importante o estudo sobre os apóstolos, porque a narrativa dos evangelhos é extremamente simples. Imagine o senhor que, se o senhor fosse falar de si mesmo, o senhor ia procurar embelezar a sua história, Isso. Realmente, pastor. omitir as fragilidades. Olha, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? Aí a gente diz assim, meu defeito é ser perfeccionista, eu sou muito pontual, às vezes eu incomodo as pessoas por isso, não é? Então a gente destaca as coisas boas, mas a gente não vê essa pretensão dos apóstolos. Eles mostram que eram ambiciosos, que eram violentos, que pedem, Senhor, o que é que a gente peça para cair fogo do céu para matar os samaritanos? Mostrou Verdade. que eles eram pessoas como nós, né? Como nós, seres humanos, carentes, qual de nós é o maior? Deixa eu sentar uma à direita e a outra à esquerda, Isso. né, querendo isso mesmo. poder, né? É. Então, eles se despiram, eles se desnudaram ao ponto de mostrar até as fragilidades. Ô, Verdade. pastor, e permita-me dizer também que isso quebra até os ensinos de algumas igrejas, né, que ensinam que esses homens eram tão santos que merecem ser venerados também, Pois né, pastor? nada a ver isso aí. O Pois próprio é. Pedro, em vida, Isso. quando entrou na casa de Cornélio, Cornélio foi dobrar o joelho, ele disse, levanta que eu sou homem Isso. como tu. Né? É isso mesmo. Então, assim, a gente aprende com eles a sermos simples, a sermos sinceros e a estarmos dispostos a ser mudados pelo Senhor Isso. para sermos instrumentos em suas mãos. Amém, Amém, pastor. pastor. Pastor, a gente gostaria muito de se estender, conversar mais sobre o assunto, mas a produção tá ali já fazendo sinal pra gente assim, acaba, termina. Então, a gente queria, pastor, nesse momento, ir para as considerações finais, né? O que é que o senhor poderia, pastor, pra gente fechar esse assunto sobre André e Tiago, para aquele que está em casa, ouvindo essa rápida conversa que nós Isso. estamos tendo aqui, um jovem, um adolescente, o que é que ele pode assim levar para a sua vida acerca desses dois discípulos e dizer assim, eita, isso aqui, posso me agarrar com isso também, posso levar para a minha vida. Isso. Amém. Isso é a parte mais importante da mensagem, é a aplicação. Aplicação, né? Isso. pastor. Eu entendo que esses homens nos mostram que não há casos perdidos para Deus. Devemos chegar para Ele como nós somos, né? Sermos autênticos até quando falhamos. Verdade. Não é? Até quando falhamos. Interessante, pastor, autênticos até quando Até falhamos. quando falhamos. Olha, se está errado, mas eu sou isso aqui. Verdade. Agora, apesar de eu ser isso aqui, eu estou disposto, aberto a mudanças. Isso. Não é? Esses homens
eles afirmaram isso. Como eles chegaram para Jesus e como eles se tornaram, não é? Veja, a pessoa morrer pela fé que professou, não é? Se eles estivessem divulgando uma mentira, eles dariam a própria vida por essa mentira? Não. Em hipótese alguma, né? As pessoas geralmente elas divulgam uma fake em troca de dinheiro, em troca de sexo, de poder, esses motivos escusos. E o que eles ganharam, hein, pastor? Eles ganharam um martírio, Pois é. não é? Isso sem contar que eles tinham provavelmente esposa, família, abandonaram tudo. Tiago é um que abandonou a sua vida tranquila, né? Financeira, não é? Deixou tudo para trás para seguir a Cristo. Então eu quero dizer para você que vale a pena seguir a Jesus, custe o Glória que a Deus. custar. É isso que a gente pode dizer para encerrar. Amém, pastor. E a gente também quer aproveitar esse momento, pastor, para trazer aqui um momento de gratidão a Deus pela sua vida também. Amém. Eu digo isso porque esse projeto é um projeto que a gente entende que vem do coração de Deus. E Deus se utiliza de pessoas para executar projetos, né? E nosso pastor tem se utilizado do Senhor para executar esse projeto aqui na área 17. Amém. E a gente louva a Deus pela sua vida e agradece ao Senhor por esse investimento, por essa oportunidade que o Senhor tem dado aos obreiros, os jovens, os irmãos e irmãs da casa do Senhor. E quero explorar só um pouquinho mais o Senhor para o Senhor lançar aqui um convite aos irmãos para o próximo podcast, porque esse é o primeiro de muitos que estão por vir, né? Sim, com Esse é o certeza. primeiro inicial, a gente vai intitular como o primeiro episódio, Sim. mas vai ter vários episódios, e se o senhor poderia convidar esses irmãos a compartilhar, curtir e Isso. convidar outro a assistir também os próximos episódios. Muito bem destacado. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar ajudando na obra, ao nosso pastor presidente por estarmos aqui na área 17, agora em fevereiro, fez 4 anos que estamos aqui. Louvo a Deus porque aqui descobri servos e servas de Deus que estão dispostos a trabalhar para promover a causa de Cristo. Amém, pastor. Então tem sido uma experiência para mim muito boa, juntamente com minha família. E ninguém trabalha sozinho, né? Jesus escolheu 12, né? É verdade. Então, a gente também não trabalha só. O nosso pastor não trabalha só, eu não trabalho só. Paulo escreve em Romanos 16, né, vários agradecimentos a Priscila, a Áquila, a Estéfanas, não é? A Andrônico e Júnias. Ele cita ali vários cooperadores. Ele diz meus cooperadores, que a expressão ali é sinergon, que quer dizer que trabalham em conjunto, Sim. não é? De sinergia, trabalhar mutuamente. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e estimular, não é? Você que está aí acompanhando esse podcast, ore, divulgue, participe. Vamos ter outras gravações baseadas em cada uma das lições, Isso, pastor. trazendo aqui convidados, e vamos usar as redes sociais, as plataformas digitais para promover a causa de Cristo, combater o mal com o bem. Amém. É Amém, esse o pastor. nosso propósito. Pastor, para a gente encerrar, o senhor poderia fazer uma oração, que nada melhor da gente terminar esse primeiro podcast, né? Isso. Esse primeiro episódio com uma oração. Sim. O senhor poderia fazer essa oração? Posso sim. Vamos Amém, orar, pastor. né? Pai querido, no nome de Jesus, nós te damos graças pela gravação deste primeiro podcast que está dando-se o pontapé inicial de uma série de outros que acontecerá para a glória do teu nome. Eu te peço a tua bênção sobre o nosso pastor, que tem sido um grande motivador da promulgação do Evangelho de Cristo, seja pela campanha, seja pelas redes sociais, como tem sido. Te peço também por esta equipe que tem somado forças, os que estão aqui na frente das câmeras, os que estão nos bastidores, e que esse trabalho prospere para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe em nome de Jesus. Só repito, curta, compartilhe e envie para aquele seu amigo acompanhar conosco. Deus abençoe. Amém.